Shalom, salvação perfeita a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre o que acontece depois da morte. Mas antes de falar sobre esse assunto, por favor, deixe o like de vocês aí no vídeo, que ajuda muito o YouTube a entregar para novas pessoas. Se inscrevam no canal quem não é inscrito ainda, ative o sininho de notificações para receberem as notificações sempre que eu postar vídeo novo. Deixem aí o comentário de vocês dando opinião do que acharam do vídeo e também podem deixar comentários dando sugestões para novos vídeos, tá bom? Então vamos lá. Quando falamos um pouco sobre o pós-morte, o que acontece depois que a gente morre, nós temos geralmente três linhas básicas de raciocínio. Uma delas é reencarnação, outra é que não há reencarnação, em que as pessoas quando morrem estão simplesmente dormindo esperando o juízo. E já outra linha de pensamento, mostra que, na verdade, instantaneamente quando morremos, vamos para algum tipo de lugar e que já temos uma consciência. Então vamos falar de cada uma delas. Começando pela reencarnação. Bem, biblicamente falando, eu já agilizo para vocês, já vou adiantar aqui, que a reencarnação ela é inválida segundo as escrituras sagradas. Por exemplo, em Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28, mostram que ao homem é dado o morrer só uma vez. E nós não temos uma reiniciação de vida como é a crença da reencarnação. Mas uma outra coisa que eu vou colocar na cabeça de vocês para que vocês reflitam é o seguinte: se porventura algum de vocês que estejam assistindo o meu vídeo acreditem no processo de reencarnação, pensem no objetivo dele. Todas as pessoas que têm a crença na reencarnação, elas têm essa crença porque, segundo essa crença, as pessoas estão em um processo de evolução. Ou seja, toda vez que uma pessoa vive uma vida, por exemplo, quem viveu uma vida ruim, ela vai viver uma nova vida após a morte dela, para que ela melhore. Então, cada vez que ela está vivendo, ela está subindo uma escada até que ela chegue em um tipo de ápice, ou seja, um tipo de perfeição, e aí se declarar, entre aspas, um ser mais evoluído e digno, digamos assim. Mas isso não tem fundamento bíblico algum e, além do mais, se a gente observar para o mundo, nosso mundo atual, nós vemos que, na verdade, está tudo piorando. Se todas as pessoas que ao longo desses milhares de anos, ou centenas de anos, estivessem vivendo e revivendo nesse processo de reencarnação, elas estariam evoluindo cada vez mais, ou seja, melhorando como pessoa. Então o mundo de hoje deveria ser cada vez melhor, Seria bem melhor. Mas o que a gente vê, na verdade, é bem ao contrário. O mundo da gente está cada vez pior. A gente vê que o amor está esfriando, a compaixão das pessoas com o próximo vai diminuindo. E conta-se nos dedos, entre aspas, vamos dizer assim, no sentido figurado, quem realmente é uma boa pessoa, quem está disposto a ajudar o próximo, quem ama o próximo e segue os mandamentos. Então, se o processo da reencarnação ele está ajudando as pessoas a evoluírem, como explicar o mundo sendo cada vez pior? Essa crença cai por terra, olhando por esse lado e, é claro, olhando pelas escrituras sagradas. Geralmente, as religiões espíritas são as que acreditam, nesse processo de reencarnação. Mas não é questão de desrespeitar a crença de ninguém no vídeo, mas que tem coisas que você tem que entender que ou você acredita em uma coisa ou em outra. Por exemplo, existem espíritas que vão olhar a Bíblia e meio que se basear nela, segundo algumas pessoas que eu já vi. Só que se for dessa maneira, como é que ela consegue negar uma coisa tão explícita nas escrituras, que ao homem é dado morrer só uma vez? Não é verdade? Então, para resumir e finalizar, a reencarnação, segundo as escrituras sagradas, é inválida e não existe esse conceito. Ao homem é dado ao morrer só uma vez. Hebreus 9, 27 e 28. Agora,
as escrituras sagradas, quando nós vamos falar sobre os outros dois conceitos, ela nos mostra, por exemplo, em Daniel 12, versículo 2, que as pessoas estão dormindo, ou seja, quem morreu, está dormindo esperando um julgamento final. Também, pessoal, segundo as escrituras sagradas, em alguns trechos de Lucas 16, nós podemos ver alguma passagem que também a gente leva a entender que quando a gente morre, a gente vai diretamente para algum lugar, um lugar esse que a gente tem a nossa consciência, ativa, ou seja, não estaríamos dormindo. Então, como explicar, como denominar qual das duas opções estariam certas? Sendo que as mesmas escrituras mostram em um trecho que nós estamos dormindo esperando o julgamento, e em outro trecho mostra que nós estamos em algum lugar consciente de quem somos. Bem, pessoal, na verdade eu vou dizer para vocês que tanto uma opção quanto a outra são corretas ao mesmo tempo. Sim, decore essa palavra, tempo. Se você não entendeu e estiver perguntando, Diego, como assim as duas podem estar certas? Eu vou te explicar. Tanto quem morreu há centenas de anos atrás, há milhares de anos atrás, quanto quem morreu agora, um mês, um ano, 2 anos, todas essas pessoas ao mesmo tempo estão dormindo e ao mesmo tempo elas já tiveram o seu julgamento e estão em seus devidos lugares. Mas como compreender isso? Primeiro vocês têm que entender que no mundo espiritual não existe o conceito de tempo. O mesmo tempo que usamos aqui para dar base no horário do nosso dia, esse tempo como conhecemos aqui na Terra, ele não existe no mundo espiritual. Simplesmente assim. Bem, pessoal, para compreender isso, nós temos que falar um pouquinho sobre física. Então vamos lá. Se, por exemplo, um planeta tivesse a 12 milhões de anos-luz da Terra, por exemplo, e eles pegassem um telescópio, se tivesse um ser vivo lá e pegasse um telescópio para ver a Terra, eles estariam vendo o nosso passado. Isso porque as imagens que estaria chegando para eles, seria uma imagem do passado, de 12 milhões de anos atrás. Essa é a mesma lógica, por exemplo, se a gente conseguisse ver um planeta muito distante aqui do nosso, ou outro corpo celeste, como por exemplo as estrelas. Na verdade, nós não estamos vendo aquela luz presente, estamos vendo do passado. Praticamente todas as estrelas que vemos no céu, aquela luz que a gente vê, aquele pontinho branco sempre que a gente olha para o céu, demorou milhões de anos para chegar aqui. Então a gente está vendo, na verdade, uma estrela que possivelmente até algumas delas estão mortas, elas nem sequer existem mais e nem dão seu brilho. Porém, o brilho delas demorou tanto tempo para chegar aqui e isso aconteceu. Então, pessoal, o eterno criador do universo, ele não viu o passado, nem está vendo o presente e nem verá o futuro, porque o eterno simplesmente vê tudo isso ao mesmo tempo. Ou seja, o eterno, nosso criador, Yao, ele está no passado, está aqui agora no nosso presente e já está no nosso futuro. Tudo isso ao mesmo tempo. Nós aqui na Terra estamos condicionados ao conceito do tempo, mas coisas como essas no mundo espiritual já aconteceram. É por isso que Yausha fala no madeiro para o ladrão que estava sendo morto em sentença ao seu lado e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele disse isso porque simplesmente no mundo espiritual não existe tempo. Ou seja, para nós, o ladrão está dormindo porque ele morreu há mais de 2000 anos atrás. Mas isso é para nós. Para ele, ele já está consciente no paraíso, onde Yausha prometeu que ia colocar ele. Porque simplesmente no mundo espiritual não tem a regra do tempo e nem da matéria.
como conhecemos. Todos os mortos estão dormindo, olhando para o tempo como conhecemos, mas ao mesmo tempo eles já estão em seus devidos lugares, conscientes e vivendo uma nova vida. Isso significa que automaticamente, por não existir o conceito de tempo no mundo espiritual, significa que as pessoas que morreram já tiveram o seu julgamento final. Para nossa contagem de tempo, esse julgamento ainda vai acontecer, mas para quem morreu, o julgamento já aconteceu, por causa que a regra do tempo não existe. É por isso que ao mesmo tempo essas pessoas dormem e ao mesmo tempo estão conscientes em algum lugar que não conhecemos ainda, porque nós vivemos aqui na Terra. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido todas essas coisas muito bem. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse assunto, já que é um assunto que se passa muito pela cabeça de todo mundo e eu tenho absoluta certeza disso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu faço uma versão 2.0 desse vídeo, tá legal? Explicando mais detalhado, enfim. Então, novamente eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda, ativem o sininho de notificações, escrevam aí nos comentários o que acharam desse vídeo e, é claro, deixem suas novas sugestões de vídeo aí nos comentários, tá bom? Então, um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho!